Pessoal, então o tópico de hoje é turismo e transportes, uma abordagem geográfica, indo para o nosso segundo bloco da disciplina de gestão de agências de viagens e transportes turísticos. Eu sou o professor Maurício Pimentel e hoje a gente vai estudar um pouco essa relação entre turismo e transportes a partir da geografia. Por isso, um ponto inicial seria a gente recordar um pouco, né, o que vem a ser essa abordagem geográfica ou a geografia, né? A geografia muitas vezes é caracterizada como a ciência do onde, né? Ou seja, está preocupada com a localização dos fenômenos, onde é que as coisas se encontram e por que elas se encontram onde se encontram, né? Que relação que isso tem, essa relação espacial, digamos assim. Também vista, né, como a relação entre a sociedade e o meio, como é que nós, humanos, lidamos com isso que existe na Terra, como é que a gente se relaciona e faz, cria, não é, um certo sentido, o espaço, ou seja, esse conjunto, né, que um geógrafo famoso, que é o Milton Santos, vai falar, é um conjunto de sistemas de objetos, sistemas de ações. Então, como é que a gente, de alguma maneira, se relaciona com os diferentes objetos que existem? Não sei, pega uma montanha e transforma num chip de computador. E como é que isso está inserido em todo um circuito tecnológico, né? Que faz com que a gente produza diferentes modos de ser e de estar na Terra, né, a partir dessas relações. Então, isso vai ser, digamos assim, uma abordagem, né, um modo da geografia perceber e estudar a realidade. Claro que é uma ciência bastante antiga e tradicional, a gente poderia discutir aqui em diferentes escolas de pensamento geográfico que existem, mas acho que para situar um pouco essa nossa discussão sobre os transportes, né, esse ponto aqui já é suficiente. E é interessante, né, vendo essa relação dos humanos com o meio, o quanto ela vem se transformando ao longo da história e dando lugar a diferentes modos de vida e modos de estar, né, diferentes arranjos e configurações espaciais que vão se colocar. Então, por exemplo, nessa cidade, a gente poderia entender como uma cidade antiga, uma cidade medieval, né, eu tenho uma relação em que dentro da cidade existe uma relação de poder em relação ao campo, né, ou seja, os camponeses em geral trabalhavam e vendiam essa produção na cidade, e essa cidade, ao mesmo tempo, fornecia serviços administrativos, onde estava a política, onde estava o poder, onde estavam os serviços religiosos, né? Mas, de alguma maneira, então, a cidade era autônoma, essa era uma unidade, né? Campo, cidade, em uma certa unidade autônoma, como uma cidade-estado, digamos assim, né? E essa relação, ela vai se transformar bastante a partir da Revolução Industrial, né? A gente percebe aqui que o próprio modo, a própria ideia do que é uma cidade vai ser completamente diferente, né? Então, eu não tenho mais aqui esse reino da política, enfim, mas muito mais um reino da produção, né? Que eu tenho essa concentração muito grande de pessoas, enfim, essa mão de obra que continua a vir do campo, né? Mas aí realizando um processo produtivo dentro da cidade, o que até então não acontecia, e aqui os barcos, né? Já nos mostrando essa relação com os transportes e a logística que eu vou ter de distribuição dessa produção também, que vai, de alguma maneira, implicar um novo arranjo espacial do próprio mundo, né? Essa rede de urbano que a gente comenta, que a gente fala, né? Ou seja, uma interconexão entre os diferentes subespaços e locais, uma rede ampla, né? Que a gente pode denominar talvez o sistema capitalista atualmente, né? Ou moderno, enfim, já que a China, a gente pode talvez discutir um pouco, né, o que vem a ser capitalista ou não, e os diferentes modos de capitalismo que existem, né? Mas o fato é que a gente está num sistema interligado hoje em dia, né? E o quanto, só para citar um exemplo cotidiano, né? Uma guerra na Ucrânia tem uma influência sobre o preço do trigo produzido que vai refletir aqui no pão que a gente come, né? Então, o quanto isso está integrado e organizado hoje em dia, né? Em relação a anteriormente, digamos assim. E aí, então, eu tenho essas diferentes maneiras de se colocar no espaço e a sociedade produzia arranjos, né, desses sistemas de objetos, sistemas de ações. Então, o texto que o Silveira ele vai falar sobre essa revolução e evolução dos transportes, em que eu tenho, em geral, alguma tecnologia nova, né, que vai trazer algo disruptivo, assim, no modo de organização da própria produção, né, e como isso depois vai ser acomodado, digamos assim, né, até vir uma próxima revolução. Então, por isso que é revolução e evolução ao mesmo tempo, né, porque acontece isso e eu tenho uma adaptação do resto, do conjunto do espaço, enfim, das sociedades, enfim, nessa readequação do sistema, né? E
O sistema não diz só respeito à própria tecnologia, né, que vai mudar, mas todo um modo de pensar, né, e um modo de organizar esses objetos. Por exemplo, se a gente pensar a diferença que eu tenho numa sociedade de consumo, como a gente tem hoje em dia, para aquela sociedade feudal que eu tinha ali mostrando na figura da imagem da cidade, né, em que os próprios valores, os próprios, enfim, sentidos atribuídos à vida e a relação com as coisas eram bastante diferentes, né? Então, esse autor ele vai identificar 5 revoluções logísticas, né? A primeira, enfim, aqui é uma expansão do comércio, o surgimento da moeda e o quanto isso facilitou muito as trocas, né? E a expansão dessas redes de comércio, até a descoberta da América, né? E depois aqui mais, vindo para a contemporaneidade, né? As 3 últimas revoluções logísticas, né? A invenção da máquina a vapor e tudo o que isso implicou, né? Porque vocês parem para pensar que isso implicou a criação de uma sociedade de mercado que até então não existia, né? Então, até então eu tinha essa relação muito vinculada por laços locais e a partir dessa revolução, esses laços vão ser de alguma maneira rompidos, né? Em função que essa produção feita pelo mercado vai ter um custo muito mais baixo e vai reorganizar toda a sociedade, né, fazendo com que também tenha esse movimento do êxodo rural, né, do pessoal sair do campo e ir buscar o trabalho na cidade, enfim. E aí, então, uma própria mudança no modo de se relacionar com as coisas, em que eu vou me colocar, digamos assim, subordinado, né, dentro de um mercado de trabalho que até então não existia. Eu tinha uma relação, às vezes, de subsistência com o local em que eu vivia, né? Eu plantava, enfim, meu próprio alimento, fazia meu próprio alimento. E hoje em dia eu vivo, né, nessa relação em que eu vendo a minha força de trabalho, né, os assalariados, enfim, ou se eu tenho uma herança, enfim, né, eu recebo esse capital, digamos assim, e convivo nessa sociedade integrada de mercado, né? Seria um pouco essa segunda revolução industrial aqui com o Fordismo e com o Taylorismo, que a gente já, enfim, você já deve ter visto em outras disciplinas, a gente discutiu um pouco isso e o quanto isso também teve uma implicação em relação ao turismo, né? Ou seja, dessa primeira revolução industrial, que é justamente quando surge o próprio turismo, né, para a segunda, enquanto ele se massifica e se torna acessível à população, à classe operária, enfim, né, até uma terceira revolução industrial vinculada muito à questão do surgimento das telecomunicações, enfim, hoje em dia a gente fala de uma quarta, né, com a questão do advento da internet, novas tecnologias, então a gente vai vendo, né, o quanto eu tenho essas novas tecnologias que de alguma maneira vão fazendo com que o próprio modo de arranjo, né, da sociedade e da sociedade em relação assim, em relação aos objetos com o qual ela usa, né, esses arranjos espaciais vão se transformando ao longo do tempo, né? E a gente vê uma relação muito clara disso com o próprio turismo, né? E com a própria evolução dos sistemas de transporte dessas tecnologias, de quanto isso afetou a expansão do turismo em si. Então, esse mapa aqui, ele representa essa emergência do turismo, né? Então, a gente vê aqui, nessas cores mais claras do mapa, esses autores eles fizeram o seguinte, eles pegaram diferentes guias de viagem e foram contando os espaços que apareciam nos guias de viagem, né? Então, lá desde 1790 até 2000, o quanto é possível ver essa expansão dos locais designados enquanto turísticos, né? E o quanto essa expansão começa aqui, né, com o surgimento do turismo no continente europeu, um pouco na América do Norte, e depois vai se expandindo para o resto do globo, seguindo um pouco esse movimento de globalização também, né? Esse próprio gráfico aqui da Organização Mundial do Turismo, do número de chegadas, ele explica um pouco isso, né? Essa expansão forte que o turismo tem a partir dos anos 50, até com o próprio surgimento da sociedade de massas, enfim, né? E mais ainda depois dos anos 2000, digamos assim. E aqui os novos populações que de alguma maneira passam a viajar, né? Como a própria Ásia, enfim, e o meio o Oriente Médio, né? O quanto isso vai crescendo. Então, deixa de ser uma coisa mais ou menos restrita a esse capitalismo central e vai se expandindo também, né? O turismo em si. E essa expansão ela está muito relacionada também à capacidade que eu tenho de me mover, né? As formas de mobilidade. Então, quando eu tenho uma evolução no meio de transporte ou na própria mobilidade, mais locais ficam acessíveis, né? E o modo como esse local se conecta com outros também muda.
E isso vai trazer uma importância, no certo sentido, de dar visibilidade, talvez para que ele receba visitantes, ou, ao contrário dos seus enfim, habitantes, né, passarem a viajar para mais longe. Então, vai reduzir também os tempos de viagem, né, e os custos também que eu tenho em relação a essa viagem. Então, eu imagino, por exemplo, lá no começo que eu tinha que viajar nesse carroção aí, né, o quanto era demorado, o quanto era caro também, né, e o quanto era perigoso, e o quanto é diferente, por exemplo, de hoje em dia eu viajar, enfim, no avião ou num carro, né, com todo o conforto que existe, com o tempo muito menor, né, uma viagem que eu demorava antes, sei lá, uma semana, né, acho que o exemplo mais clássico, talvez, que eu me recordo agora, é em relação à praia, né, para Mandaí, por exemplo, fica essa distância aqui de mais ou menos 120 quilômetros de Porto Alegre. No começo do século, o pessoal levava 2 dias para chegar, né, indo de carroça. E hoje em dia a gente leva 1 hora, talvez, né, de carro. Então, a diferença que existe, né? Então, antes, vai ter uma implicação na própria prática turística. Então, se eu demorava 2 dias para ir para um local, eu ia para ficar 1 mês, né? Para passar, né, esse período todo do veraneio, das férias, enfim. E hoje em dia, o quanto é possível, talvez um bate-volta, né? Ou viagens para múltiplos destinos diferentes. Então, essa própria condição de turista mudou com essa evolução do transportes, né? E mais destinos passaram a se colocar nesse sentido. Num jogo que não é de soma zero, né? Ou seja, não é que um destino vai deixar de ser turístico ou vai perder o público em relação ao outro. Claro que eu tenho um ambiente bastante competitivo, mas eu tenho uma ampliação, de uma maneira geral, também do número de pessoas viajando. Então, eu tenho uma expansão como um todo geral desse sistema, né? E aí eu coloquei aqui um pouco, né, esses diferentes modais e meios de transporte que explicam um pouco essa evolução, como, por exemplo, o próprio ônibus aqui, com o surgimento dessas linhas rodoviárias também, o que isso implicou, né? O avião a jato, a partir dos anos 60, que possibilitou, por exemplo, que os britânicos passassem a passar as férias não mais naquelas praias geladas ali do Mar do Norte, mas nas praias da Espanha, né? Foi o que possibilitou também, no caso brasileiro, a turistificação do litoral do Nordeste, né? Com esse mercado emissor do Sudeste, por exemplo, que a gente tem um pouco essa diferença, né? Que o Sudeste e o Sul, em geral, os visitantes são das próprias regiões e o modal preferido é o rodoviário, né? Em relação ao Nordeste, o avião cumpre um papel bastante significativo para levar esses fluxos até lá, né? Então, a gente vai vendo já, então, a partir dos transportes, né, como isso tem uma implicação e uma diferença para o posicionamento dos destinos no mercado, e o que tem uma implicação também para a própria distribuição, né? Se eu penso em agências de viagem, a gente viu lá nos relatórios mesmo da própria Brastoa, né, o número de pacotes vendidos para o Nordeste, compunhando um aéreo e um hotel, e essas viagens no Sudeste, que em geral são organizadas pelas próprias famílias de uma maneira independente, né? Então, a gente vê como tudo isso está relacionado nessa questão do modal de transporte, do meio de transporte e do tipo de destino, né, e da viagem, porque a gente percebe a mobilidade como um movimento um pouco mais amplo, né? Ela não diz só a respeito ao ir de um ponto A a um ponto B, mas a mobilidade tem uma implicação também sobre a identidade do sujeito, sobre quem é que pode ou não pode se deslocar, né, sobre os valores sociais que estão vinculados a esse partir em férias, talvez. Então, a gente vê o quanto esse movimento é muito mais amplo, digamos assim, né? E aí, enfim, nesse movimento de expansão do turismo, né, a gente percebe hoje em dia onde é que se concentra o turismo mundial, 58% aqui, né, os principais 3 grandes polos, né, Europa, América do Norte, esse fluxo aqui, Estados Unidos, México, e Ásia, né, se expandindo, talvez até suplantando no futuro, né, a América do Norte. E aí um ponto que tem uma relação muito grande com os transportes, por exemplo, é toda essa abertura comercial da China. Ela fez acordos comerciais aéreos com esses países do sul aqui da Ásia, né? E a gente vê assim o crescimento exponencial que teve, por exemplo, a Tailândia e outros países no recebimento de viajantes, né? Chineses, sobretudo. E mesmo assim, né, uma coisa que a gente percebe também olhando esse mapa é o quanto esses fluxos têm essa tendência de acontecerem dentro de uma mesma região, né? Ou seja, os asiáticos viajam na Ásia, os europeus viajam na Europa,
os americanos viajam na América, né? É um pouco mais difícil, digamos assim, para destinos de longa distância em relação a esses grandes polos emissores receberem o mesmo número de visitantes, ou um número aproximado de visitantes, né? Então, mesmo um país, talvez que a gente possa considerar importante turisticamente como a Austrália, recebe média aí 10 milhões de visitantes, né? Talvez um pouco mais, não me recordo agora qual foi o último número, mas um número muito menor, por exemplo, da França, que tem 80 milhões, ou da Espanha, que também está nessa mesma faixa, né? E no Brasil, aqui, a gente tem recebido, em média, 7 milhões, né? Isso tudo antes da pandemia, com a pandemia talvez tenha mudado bastante um pouco isso, né? E o nosso principal mercado é a Argentina, né? São os argentinos que vêm para cá, assim como da Argentina são os brasileiros que vão para lá. Em segundo lugar, então, os Estados Unidos. Mas a gente percebe também essa diferença, né, de norte e sul, aqui, o que isso tem implicação no próprio custo da viagem, né? Por exemplo, por que alguém sairia da Europa para passar as férias na América do Sul? Seria uma viagem com um custo muito maior, com uma exoticidade muito maior, né? Então, a gente nota todas essas relações, implicações que isso tem na caracterização dessas diferentes mobilidades turísticas. E recordando um pouco, né, essa relação entre transportes, turismo, uma proposta clássica é esse sistema turístico do Leiper, né, proposto lá em 79, em que ele vai identificar o turismo como um movimento de origem, de destino, né, que eu tenho a partida e a chegada de turistas, de uma rota de trânsito, digamos assim, vinculado todo a um ambiente, né, inserido em um ambiente físico, cultural, político, socioeconômico, tecnológico, né, que vai acontecer esse turismo, né, e um movimento, parte do qual tem uma relação com essas, enfim, não gosto muito do termo indústria, né, mas seria mais vinculado à questão da atividade econômica que o turismo gera, né? E parte desse movimento às vezes acontece sem passar por essa indústria necessariamente, né? Como é o caso que a gente estava comentando lá não sei, do pessoal do Sudeste, que às vezes vai acampar numa praia, por exemplo, não passa, e o mesmo pessoal do Sudeste que pega um avião e viaja para Porto de Galinhas, por exemplo, né? Então, já na própria concepção do turismo, a gente vê essa importância do transporte, né? Porque eu tenho essa questão do deslocamento, que é importante. Não existe turismo sem deslocamento. E aí o modo como eu vou me deslocar e o modo como o transporte está disponível para mim em determinado destino, ou o modo como esse destino está conectado a essas redes de transporte, vai ter uma influência bastante forte na capacidade que ele tem de mobilizar, de receber turistas. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma praia paradisíaca, enfim, posso instalar lá um hotel muito bom, mas se eu não tenho essa capacidade de fazer com que as pessoas cheguem até ali, né, vai ser muito difícil eu, de alguma maneira, crescer enquanto destino turístico, né? E também o contrário, né? Muitas vezes acontece de locais que, em princípio, não teriam uma pretensão turística, mas que a partir de uma conexão que se coloca por outros motivos, enfim, né? Às vezes para atender outras demandas, como, por exemplo, o escoamento de um outro tipo de produção, de grãos, sei lá eu, já que se coloca essa conexão, né, passa a ter no turismo ali uma fonte complementar de renda, ou, inclusive, que acaba suplantando aquela principal, né? Ou seja, passa a se integrar dentro desse sistema como um todo. E aí, citando alguns exemplos, né? Na Europa, eu tenho aquela companhia aérea Ryanair, ou a EasyJet, enfim, essas companhias aéreas de low cost, né? Que tem passagens aéreas muito baratas, às vezes, e tem algum destino, às vezes, desconhecido, que se coloca lá, passa a integrar, né? Ninguém sabia, mas, bom, tá barata a passagem, eu vou, né? E aí tem todo esse movimento de expansão, digamos assim. Ou trazendo um pouco uma realidade mais próxima nossa, o município de Guaíba, aqui vizinho a Porto Alegre, né? Ele antes, né, tinha uma ligação por balsa com a capital, porque não tinha ponte do Guaíba, e essa conexão foi desativada, né? E aí ela foi retomada, isso nos anos 60, né? Foi retomada lá nos anos 2010, mais ou menos nessa década aí, né? E, em princípio, o pessoal de Guaíba estava muito apreensivo, né? Principalmente os comerciantes. O pessoal vai sair daqui, vai fazer compras em Porto Alegre, a gente vai ficar sem, né, sem comércio, enfim.
E o que aconteceu foi um pouco o movimento inverso, né? Foi o movimento do pessoal de Porto Alegre perceber Guaíba como um passeio de final de semana, por exemplo, de pegar o catamarã e conhecer a cidade, né? Então, uma cidade que tinha sido turística, né? Porque tinha balneários, enfim, depois se desativou com essa migração do pessoal das práticas turísticas para o mar, né? Em vez do lago, digamos assim, com a própria poluição do Guaíba, passa a se reconectar novamente nesse fluxo turístico, né? Nesse sistema de fluxo turístico, a partir dessa conexão com o catamarã, que daí, enfim, isso impulsionou uma série de investimentos na própria cidade, né? De construção de novos restaurantes, hotéis, reforma das praças, enfim, né? O turismo passou a ser, digamos assim, uma alternativa ali com Guaíba, né? Que faz parte da Costa Doce, que é a mesma região turística que está Pelotas, né? Por um outro lado, né, se a gente for ver assim a análise dos planos de turismo, principalmente o Prodetur, ou esses projetos grandes de desenvolvimento do turismo, tem dois aspectos que, em geral, são bastante importantes em relação à infraestrutura, né? Um deles é o saneamento, para que o projeto tenha uma sustentabilidade a longo prazo, ou seja, eu não vou criar um destino turístico sem uma infraestrutura de saneamento adequada, e esse destino turístico, ao longo do tempo, vai, digamos assim, acabar matando a galinha dos ovos de ouro, né? Poluindo aquela praia, enfim, e gerando essa série de efeitos negativos. Então, isso é um ponto. Mas um outro ponto que é bastante importante é a própria infraestrutura de acesso, né? Então, se eu pego o Prodetur lá do Nordeste, os eixos estruturantes, né? Essa definição do que o Estado participou, digamos assim, né? Foi a instalação de novos aeroportos, né? A construção de rodovias, BRs, margeando o litoral, né? Que até então não existiam, para que se possibilitasse depois essa instalação, né? Dos empreendimentos hoteleiros, enfim, toda essa valorização imobiliária que gerou esse movimento, né? E urbanização do turismo nesse litoral do Nordeste. Enfim, tem uma série de implicações que a gente poderia discutir aqui, né, em relação à própria gentrificação ou expulsão dos pescadores dali, mas isso não vem muito ao nosso, enfim, ao âmbito da aula aqui, né? O que eu quero comentar é o quanto é importante a instalação dessas infraestruturas de acesso, né, se eu quero, de alguma maneira, receber esses fluxos de visitantes, porque o como se deslocar, né, acaba sendo um ponto bastante importante no mercado competitivo como é o turismo, em que muitas vezes, não sei, o preço da passagem pode talvez definir se eu vou de férias para algum lugar ou para outro lugar. E aí, pensando também no próprio Nordeste, né, em que, apesar de ter essa concentração da população no litoral, principalmente nas capitais, eu tinha um sistema antes de extração da cana-de-açúcar, enfim, de outros aspectos, estava muito mais vinculado ao interior, então a rede de transportes ela ia para o interior, em direção ao litoral, né, e não tanto conectando o litoral. Por sua vez, o transporte era muitas vezes feito de barco, né? No caso das mercadorias funcionava bem, mas no caso de passageiros, às vezes talvez não fosse a melhor opção, né? E aí isso é um próximo ponto que a gente vai discutir, né? Essas diferenças entre os diferentes modais. Então, de alguma maneira, resumindo aqui, né? Eu tenho esses dois sistemas. Por um lado, o sistema de transportes, que engloba diferentes maneiras de eu conectar as coisas, né? Conectar os objetos, as pessoas, as mercadorias, as informações, enfim, né? E um subsistema disso são as mobilidades turísticas, né? Ou seja, as mobilidades turísticas elas passam por esse sistema de transporte, que transporta outras coisas também. E, por outro lado, também dentro do turismo, né? Dentro do turismo enquanto sistema, essa parte do deslocamento, né, e a distribuição dos fluxos vai recorrer a esse sistema de transportes também. Então, eu tenho essa inter-relação entre os dois, né? Eles não se justapõem, mas também tem uma conexão bastante forte, né? Em que um vai influenciar o outro. Bom, e por que eu falo um sistema de transporte? O que é um sistema? Pensando no próprio sistema turismo, né? Eu tenho essa interconexão entre diferentes elementos com um determinado propósito, né? No caso dos transportes aqui, é justamente esse deslocamento de pessoas e de mercadorias, né? E esse sistema, digamos assim, ele vai ser realizado pela integração de diferentes modais, né? Então, que são diferentes, por exemplo, de meios de transporte, né? O que é um modal de transporte? Se baseia principalmente na questão da via, né? Ou seja, o tipo de via que eu vou utilizar, o tipo de veículo que eu vou utilizar, como é que vai ser a propulsão desse veículo. Então, eu tenho, no caso do transporte de passageiros, 4
modais importantes, né? O modal hidroviário está vinculado, por exemplo, ao transporte dos cruzeiros, ao próprio catamarã, esse que eu comentei, né? O uso da água, né? Seja de mar ou fluvial. O modal ferroviário, então os trens, né? Tanto os trens de alta velocidade que a gente vê em países da Europa ou da Ásia, né? Como os trens históricos que a gente percebe aqui nesses países também, enfim, né? Mas o próprio modal ferroviário, ele, de alguma maneira, caiu em desuso no Brasil para o transporte de passageiros, né? O modal rodoviário, que é, no nosso caso, e no caso da maior parte dos países, né, o mais amplo, digamos assim, por ter o menor custo, enfim, a gente pode avaliar aqui, né, e por ser o mais flexível. E dentro do modal rodoviário, eu tenho diferentes possibilidades de transporte ainda, né? Por exemplo, os ônibus, né? E os ônibus regulares, as linhas fretadas, ou o próprio automóvel, ou a moto, enfim, né? E o quanto a própria escolha desse tipo de veículo também tem uma implicação no tipo de viagem que eu vou realizar, por exemplo, uma viagem em família, ou no caso da moto, né? Uma viagem do casal, ou daquele grupo que vai se formar em relação a isso, né? Esses laços sociais que vão ser diferentes no caso de uma excursão, enfim. Então, o quanto, novamente, nessa questão da mobilidade, ela vai além do deslocamento do ponto A para B, mas envolve outros aspectos nesse sentido, né? E aí, por fim, então, o quarto modal, né, o modal aeroviário, com os aviões, os helicópteros, né, ultimamente também os drones, mas não entram aqui no caso do transporte de passageiros, né? Enfim, então, como é que a gente pode perceber ou analisar esses diferentes modais, né? Primeiro, em relação ao tipo de veículo que eles utilizam, né? E a gente vai ver o próprio tamanho do veículo, né? A capacidade que esse veículo tem de transportar pessoas, vai ter implicação para uma organização da viagem. Se eu estou, por exemplo, organizando um roteiro de uma excursão, né? Como a gente, como estava lá no vídeo da aula anterior, né? Do Maicon, que gravou, a própria escolha do tamanho do ônibus, por exemplo, vai ter uma implicação muito forte no roteiro que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma viagem longa, por exemplo, eu vou utilizar um ônibus talvez mais confortável, com maior número de assentos, mas isso vai implicar que eu tenha que escolher um destino que possibilite vender mais assentos desse ônibus, ou seja, vai ter mais pessoas envolvidas, né? Ao contrário, uma excursão mais próxima vai me permitir talvez utilizar um carro menor, né? Que tem um custo menor, e sempre tendo essa diferença, né, em relação a não só o custo, mas também o próprio conforto da viagem, né, e outros aspectos que vão ser considerados nesse sentido. A via, né, ou seja, um outro aspecto aqui considerando, né, a via pela qual esse veículo vai trafegar, vai ter uma implicação bastante forte se a gente for pensar nos sistemas de implantação dessas redes de transporte, em relação, por exemplo, ao custo de manutenção, de implantação, de manutenção, quem é que faz essa manutenção, né? Então, se eu penso, por exemplo, no transporte hidroviário, a via está quase pronta, eu tenho que fazer algumas marcações, enfim, né? Mas isso é bastante reduzido comparado, por exemplo, com a implantação dos trilhos de um trem ou a construção de uma rodovia, né? Por outro lado, a rodovia eu tenho esse custo de manutenção, de entretenimento dela, né? Que vai me levar a pensar diferentes medidas ou diferentes políticas, né? A distribuição das funções, digamos assim, entre os diferentes atores de quem é que vai fazer o quê nesse sistema de transportes, né? Um outro ponto aqui, o modo de propulsão desse veículo tem uma relação muito forte com a questão ambiental, né? E então, hoje em dia, a gente está com essa discussão toda em relação ao diesel e se vale a pena a gente subvencionar um combustível fóssil ou não, né? Na Europa, por exemplo, os aviões, né, têm sofrido uma grande baixa de procura, muitas vezes do pessoal que prefere utilizar o trem, por mais que seja um pouco mais demorado, digamos assim, né, mas porque emite muito menos, polui muito menos que o avião, né? O avião é tido como altamente poluente, né? E inclusive aí uma opção por vezes também por viagens mais próximas, né? Todo esse movimento
em relação à sustentabilidade vinculado a isso, né? E aí tem outros aspectos para se considerar também, né? Por exemplo, a própria ideia do conforto que o uso de cada modal vai me trazer, a questão da segurança em relação a isso, né? Eu utilizar, por exemplo, um ônibus para não me sentir cansado em relação à viagem, ou o avião, né? E o número de acidentes que podem se causar com as estradas, com as rodovias sempre cheias nos feriadões, por exemplo. Então, tem toda essa questão da segurança também, que é um ponto importante a gente considerar em relação aos modais de transporte. Nessa escolha, nessa opção também, a flexibilidade de cada um é um ponto importante. Então, por exemplo, parte dessa escolha do trem em relação ao avião, além dessa questão ambiental, se deve também pela flexibilidade, né? Porque o trem eu chego, embarco, vou, desembarco, enfim, eu não tenho que fazer todos aqueles procedimentos do avião lá de, enfim, passar com raio-x, fazer o check-in, fazer, né? É um processo muito mais simples, né? E então essa questão se coloca, né? Em relação, por exemplo, à escolha pelo automóvel também, né? No sentido de que eu fico com muito mais uma flexibilidade muito maior, de poder ir onde eu quero, né? Do que se eu vou numa excursão. Eu tenho aquele transporte do A para o B, mas fico um pouco limitado aonde o ônibus me leva, né? Um outro ponto a gente considerar também, aí nesse sentido, é o próprio custo de investimento, a capacidade e o motivo da viagem, né? E o quanto isso vai interferir nisso. E aí, em relação ao custo de investimento, eu gostaria de discutir um pouco com vocês, tanto a perspectiva de um turista, quando faz essa escolha em relação à sua viagem, quanto, se a gente pensar de uma maneira mais ampla, né, a instalação desses sistemas de transporte na opção de algum ou outro, enquanto principal via para a conexão no destino com com seus mercados emissores. Então, vamos dar um caso aqui, né? Por exemplo, pega essa família que tem no carro, né? E eles vão fazer uma viagem de Pelotas para Buenos Aires, né? Que opções que eles têm de transportes? Né? Eles poderiam, por exemplo, pegar um carro da família e ir diretamente, atravessando ali pelo Uruguai, teriam que fazer o visto, enfim. Mas para chegar em Buenos Aires, depois teriam que pegar a balsa lá, né? Para ir até a cidade. E aí tem essa conexão, essa intermodalidade que a gente chama, né? Ou seja, de eu sair do modal rodoviário e ir para o hidroviário para atravessar por ali. Claro, também dá para desviar por outro roteiro, tem uma ponte lá, né? Mas, enfim, aumentaria um pouco o tamanho da viagem, né? Isso implicaria um determinado custo e um tempo de viagem que eu tenho. Que vai ser diferente, por exemplo, se a mesma família decidir ir de avião, né? Para eles irem de avião, eles vão ter que, provavelmente, ou pegar um avião mesmo em própria Pelotas e ir até São Paulo, né? E aí de São Paulo pegar um outro para Buenos Aires. O tempo que eles vão viajar talvez seja menor, né? Apesar da distância ser muito maior, mas o custo provavelmente vai ser mais alto, né? E aí se eu estou em uma pessoa, se eu estou em 4 pessoas, isso vai fazer uma diferença bastante forte, né? Como é uma viagem longa, digamos assim, também uma outra opção que eles têm de pegar um embaixador ali até o Chuí e depois do Chuí pegar um outro ônibus até Montevidéu e de Montevidéu fazer esse traslado para Buenos Aires, né? Então, essa opção seja, se fosse uma pessoa, né, seria mais econômica, digamos assim, né? Embora para 3 ou 4, talvez não, né? Talvez o carro aí se coloque como a principal alternativa, digamos assim. Então, a gente vê, né, que em cada viagem eu, de alguma maneira, considero ou pondero esses diferentes elementos, né? A questão do tempo, a questão da distância, a questão do conforto, a questão da própria segurança que eu tenho, né? E da flexibilidade que eu vou ter depois, né? Então, se eu for de carro, eu tenho uma flexibilidade muito maior, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dirigir num país estrangeiro que eu não conheço, se eu sofro um acidente, como é que fica, enfim, tem uma série de preocupações em relação a isso, né? Então, o que eu gostaria de colocar um pouco como esse ponto, essas escolhas são uma questão bem prática também, né? Quando a gente organiza uma viagem, seja nossa ou organizando um roteiro, um pacote, enfim. Uma outra possibilidade, né, que eu até não tinha mencionado, mas talvez fosse a mais fácil, digamos assim, seria alguém que montou uma excursão, fretou um ônibus, né, essa família comprar dentro desses
os bilhetes dessa excursão, e tem um ônibus que sai direto, né, um ônibus fretado, e vai até lá. Um outro modo de eu pensar também em relação ao custo, investimento, enfim, que eu tenho do sistema como um todo, né? Aqui, esse gráfico mostra como é que o Brasil transporta, aqui principalmente carga, né, não passageiros. Então, enfim, esses dados aqui são de 2017, né? Mas acho que o panorama não mudou tanto de lá para cá, digamos assim. Então, a gente tem essa predominância muito forte do modal rodoviário, 65%, ferroviário, apenas 15%, cabotagem, né? E que é a navegação interna, 11%, hidroviário, 5%, e dutoviário, que no caso do petróleo, do gás, enfim, 4%. Então, para a gente avaliar um pouco essa distribuição aqui, né, a gente tem que avaliar o custo que eu tenho de implantação do sistema, de manutenção do sistema e como é que estão distribuídas essas diferentes competências em relação a isso. Então, indo ali da direita para a esquerda, né? A questão do rodoviário, enfim, tem essa relação muito... Eu só posso transportar um tipo de produto, digamos assim, né? E aí é muito vinculado à questão do óleo, do gás, não vou entrar tanto aqui. A questão do hidroviário, né? Do transporte hidroviário. A gente percebe, então, que ele é muito apropriado para quando eu tenho um grande volume de carga, né? Ou seja, cargas muito pesadas ou muito grandes nesse sentido, mas, por outro lado, ele é um transporte mais lento que os outros, né? Mais lento e que ele não chega até o final, né? Eu possivelmente precise depois, né, desse grande transporte de mercadorias que vem da China até aqui, né? Depois eu preciso escoar isso, né, para chegar na casa, na empresa, na companhia de cada um, por meio de um outro modal, como um caminhão, por exemplo. Né? Então, ele tem esse custo baixo por tonelada, né? Pela quantidade que eu tenho. Mas ele não tem essa flexibilidade e não tem agilidade, digamos assim, né? A mesma coisa em relação, por exemplo, ao modal ferroviário. Ele é muito apropriado para o transporte de cargas, principalmente cargas pesadas, como é o caso do Brasil, que a maior parte do transporte ferroviário é minério de ferro, né? A Vale do Rio Doce, lá no norte do país. Por outro lado, né, para o transporte de passageiros, ele não tem a mesma flexibilidade que o rodoviário, né? E aí tem uma relação de opção também que o país fez, né, pelo modal rodoviário, que a gente vai procurar entender um pouco aqui o porquê, né? Se eu penso num trem, transporte de passageiros, por um lado, né, o custo de implantação do trem é muito maior, né? Porque eu tenho que pensar na via, né? Ou seja, na ferrovia, digamos assim, que eu tenho que implantar, e também no veículo, né? E se a gente for ver no rodoviário, esse custo do veículo, por exemplo, ele é colocado na mão dos consumidores, né? Ou de quem vai operar ou vai querer se deslocar, né? Então, eu compro meu próprio carro para me transportar, ou, enfim, tem uma empresa que compra o seu ônibus, né, e oferece esse serviço no mercado. Mas no caso do trem é um pouco diferente, né? Imagina quanto custa um carro e quanto custa um trem. É a diferença de preço. Então, ele é muito mais apropriado, digamos assim, onde eu tenho uma densidade populacional muito grande, né, em que aquela viagem ela é feita muitas vezes por muitas pessoas, né, que me permitem então diluir esse grande investimento inicial que eu tenho, né? E ele, enfim, o modal ferroviário ele tende a ter um custo de transporte mais baixo, né? Mas ele tem esse investimento inicial que é muito maior, né? Diferente do rodoviário, que eu tenho um investimento inicial menor, né? E aí depois eu tenho um custo maior com manutenção das vias, com manutenção dos veículos, enfim, né? E aí um outro ponto do rodoviário é justamente isso, né? Essa diluição dessas atribuições, né? Que do modo como foi estruturado a instalação do sistema no Brasil, enfim, né? Eu tinha essa mais ou menos divisão assim que o Estado vai implantar as rodovias, né? E, enfim, no início mantê-las, e, por outro lado, né, as empresas e enfim, as famílias comprariam os veículos para se deslocar dentro dessa malha, né? E o rodoviário, nesse sentido, ele tem uma flexibilidade maior em relação a horários, em relação à localização também, né? Se eu penso no caso de uma indústria,
no rodoviário, qualquer lugar que eu esteja ao longo da rodovia, né, eu pego o caminhão e entro dentro, ingresso dentro do sistema, né? Na questão do ferroviário, não, eu tenho que ir até um terminal, né, colocar minha carga dentro de um vagão específico para esse terminal, para depois partir dali. Então, isso tem uma implicação bastante forte também no próprio modo como a rede urbana brasileira acabou se colocando, né, quando eu tenho essa alteração para o modal rodoviário. Por exemplo, nas cidades eu tinha essa concentração bastante grande próximo dos terminais, né, e a partir dessa expansão eu tenho essa distensão desse fenômeno, digamos assim, né, com as indústrias indo se localizar às margens das rodovias, em geral nas periferias das cidades. Então aí a gente percebe o modo como essa relação de transporte, essa relação da logística, né, altera a própria produção do espaço, como a gente estava vendo lá no primeiro slide, né, do modo de organizar os objetos, os sistemas de ações de objetos que a gente está estudando. Um ponto importante, né, quando eu tenho esses sistemas, né, e o modo como eles se organizam, é a questão da intermodalidade, né, ou seja, de uma integração entre eles, e não existe um predomínio tão forte de um determinado modal, porque senão eu fico, de alguma maneira, refém desse modal, né, e isso, enfim, com a greve dos caminhoneiros, a gente viu bastante bem o que isso pode implicar, né? Então, aqui, esse outro infográfico aqui mostra como é que o mundo transporta, como é que é essa relação, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu tenho o ferroviário contando por 37%, e aí lembrando aqui que tem relação à carga, e essa relação com o peso tem, né? Para o transporte de carga, o ferroviário realmente ele é mais em conta, digamos assim, o rodoviário com 31%, o hidroviário 10%, enfim, né? A China aqui, né? A cabotagem 31%, o rodoviário 32%, o ferroviário 19%, 16%. Na Rússia, eu já tenho esse predomínio muito forte do ferroviário, né? E na União Europeia, aqui também uma distribuição mais vinculada à questão do rodoviário, da cabotagem, né? E do transporte ferroviário. E aí é interessante a gente perceber esse uso menor aqui do ferroviário na própria União Europeia em relação aos outros países, né? É um pouco essa opção do modal ferroviário ser utilizado para carga, né? E se a gente uma questão que se coloca muito, né, nesse tipo de escolha, né? Quando eu monto esse tipo de linha, quem é que tem o direito de passar, né, ou de uso? Porque o trilho tem um só, né? Se eu estou de carro, eu ultrapasso, enfim, vou embora. Mas de trem não, né? E aí então o sistema ferroviário, que ele funciona bem, em geral, para a questão dos passageiros, né? Eu tenho que ter um monopólio das linhas, de alguém que tenha as linhas e que tenha o direito de passagem também, né? É o caso, por exemplo, da França, né? Que eu tenho lá a SNF, né? A Sociedade Nacional do Chemin de Fer Français, e ela tem esse monopólio. Então, quando tem um trem de passageiros ou um trem de alta velocidade, um TGV passando, né? O trem de carga dá direito de passagem para esse trem de alta velocidade. É o caso diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, em que a companhia que detém a linha, né, e os direitos de operações são divididos. No Brasil também são divididos, né? Então, eu tenho cada trecho, digamos assim, de uma companhia diferente, né, de uma empresa diferente, e os direitos de passagem também. Então, se está, por exemplo, passando um trem dela, mesmo que seja um trem de carga, ela vai dar preferência para aquele trem, ao invés do trem de passageiros, né? E isso é uma questão que tem uma implicação bastante forte no modo como se estrutura, né, esses sistemas ferroviários, esse uso predominantemente então, para carga ou para passageiros, né? Porque no caso do trem de passageiros, como é o caso da União Europeia, e agora na própria China, né, que investiu bastante nisso nos TGVs, ele é um modal, ele exige um investimento bastante forte no começo, então daí talvez essa importância forte do Estado nos dois casos, né? E um pouco esse monopólio de gestão da rede, né, e do direito de passagem de cada um. Por outro lado, o rodoviário, como eu tinha indicado antes, né, ele tem essa flexibilidade muito maior, esse custo mais baixo inicialmente.
E aí, então, para que eu tenha essa distribuição mais parelha, né, mais equânime entre os diferentes modais, um ponto que a gente tem que, de alguma maneira, pensar em intervir, ter políticas a respeito, é a ideia da intermodalidade, né? Ou seja, como é que eu vou fazer a integração de um modal em relação ao outro, né? Então, um dos motivos, por exemplo, né, que o transporte em relação de trem ou dos próprios portos, né, caiu no Brasil, né, é essa não adaptação dessas estruturas para a intermodalidade e a conexão com o próprio transporte rodoviário, né? Então, por exemplo, às vezes isso de ter que colocar num caminhão para levar até um terminal de cargas, né, para depois colocar no trem, o modo como estão distribuídos esses diferentes pontos, né, acaba encarecendo, né? Como é o caso também, pensando aqui, voltando, né, saindo dessa questão do transporte de carga, mas voltando ao de passageiros, é o caso daquela família lá de Pelotas, né? Por vezes vale mais a pena eu ir de carro ou de ônibus, por mais que a viagem seja mais longa, né, do que eu assumir os custos dessa transferência até um aeroporto mais próximo, enfim, né, e esses pequenos trechos, assim, o quanto eles acabam, de alguma maneira, tendo uma implicação bastante forte na própria mobilidade, né, no modo como as pessoas se mexem e no modo como elas podem visitar os locais também, né. E aí, essa figura aqui expressa muito a questão da mobilidade urbana, que é um outro aspecto que a gente poderia discutir, que tem uma aplicação bastante forte também em relação ao turismo, né, o como essas diferentes integrações elas acabam sendo importantes, né, para que eu tenha um sistema de transporte mais eficiente e mais fluido. Então, voltando, né, um pouco a essa diferença que a gente tinha visto ali dos Estados Unidos, a gente percebe que, nesse caso, eu tenho essa distribuição melhor, essa integração melhor do sistema de transportes como um todo, né? Claro que isso é relacionado à questão da carga, né? Mas a gente percebe aqui nesse vermelho mais claro, então, as ferrovias, né? Então, como eu tenho essa integração aqui desse meio em que eu tenho, né, a população dos Estados Unidos, ela se concentra principalmente na costa leste, aqui na costa oeste. Eu tenho esse grande meio, assim, que é uma área em que eu tenho uma produção mais agrícola, enfim, né? Aquele filme de faroeste, não sei se vocês se recordam, enfim, né? Então, eu tenho essa distribuição, né, dessa produção agrícola, né, por trem, chegam principalmente até Chicago. A gente vê o papel de Chicago aqui como um nó, né? Chicago é essa cidade, esse ponto no meio ali, perto desse grande lago ali, né, como um nó logístico bastante importante, né? E a partir dali também eu tenho esse escoamento da produção via hidroviária, né, pelo rio Mississippi, né, que vai chegar até lá. E aqui nesse vermelho mais escuro, né, a questão do transporte rodoviário, que a gente vê que cumpre, então, um papel um pouco diferente, né? Se eu tenho esses grandes fluxos aqui com o ferroviário e o hidroviário, né, concentrados, digamos, nessas vias, o rodoviário ele é muito mais flexível, no certo sentido de conectar diferentes locais, né, de fazer essa conexão talvez numa escala menor, ou talvez essa conexão interna mesmo, né, do próprio país, enquanto os outros vinculados a uma questão de exportação também. Então, e uma outra coisa que a gente pode perceber aqui é o quanto eu tenho essa integração nacional realmente, né, dentro desses dois, enfim, dentro desse conjunto aqui dos sistemas, né, entre os diferentes estados, os diferentes nós que se colocam. Um outro mapa que eu trouxe aqui para vocês mostrar é a rede ferroviária da China, né, e o quanto eles tinham em 2008 de linhas, né, de TGV, ou seja, de trens de grande velocidade, né, e o quanto estava previsto para 2018. Provavelmente eles devem ter conseguido cumprir isso aqui. Mas o que eu gostaria de comentar aqui, né, o quanto essa matriz de transportes, por mais que ela tenha uma relação histórica, né, como a gente pode ver aqui, como também no caso do Brasil, da própria China, com o modo como a população se inseriu e como se formou uma rede urbana em cada país, né, a partir de investimentos do Estado e de políticas eu posso alterar isso, né. Então aqui o modo como a China está se integrando a partir
de trens, né, de grande velocidade. Claro que aí eu tenho uma condição ali que eu não tenho no nosso caso, né, que é essa grande densidade populacional, né, que acontece ali, que é um ponto importante para que o modal ferroviário se torne viável, né? Ele é mais barato e menos poluente, mas ao mesmo tempo ele precisa de tem muito fluxo, né? Eu tenho muita gente para poder dividir esse custo inicial que é muito alto. Bom, e aí no caso do Brasil, tá? Vou acabar esse vídeo aqui e vou gravar em um outro.